Vamos avançar com o nosso estudo de forças. A partir de agora, vamos aprender a identificar os tipos de forças. Se a soma vetorial das forças exercidas sobre um objeto é conhecida, também é conhecida a taxa de variação no momento do objeto, e, portanto, o movimento subsequente do objeto pode ser calculado. Obtemos que a variação do momento linear do objeto é igual à força resultante sobre o objeto vezes o intervalo de tempo da interação dessa força com o objeto. A variação do momento linear do sistema, que é o efeito, é igual à força resultante atuando no sistema vezes o intervalo de tempo da interação, que é a causa. A equação anterior pode ser reescrita como o momento linear final do objeto é igual ao momento linear inicial do objeto, mais o produto da força resultante sobre o objeto vezes o intervalo de tempo da interação. Essa expressão está me permitindo conhecer o futuro a partir do presente, pois eu conheço a força atuando no presente. A condição para calcular o movimento do objeto é conhecer a soma vetorial das forças exercidas sobre o objeto apenas. Conhecer as forças fornece uma ferramenta poderosa para analisar situações físicas. Na aula 7, nós aprendemos sobre as 4 interações fundamentais. Lá nós aprendemos que as interações podem ser por contato ou por ação à distância. E para trabalhar com as interações de ação à distância, introduzimos um novo conceito que foi o conceito de campo. Assim, forças de campo ou interações de campo são forças associadas ao que chamamos de ação à distância, ou forças de ação à distância. Nesse caso, os objetos que exercem forças um no outro não precisam estar fisicamente se tocando. Para qualquer objeto maior que átomos, as forças gravitacional e eletromagnética são as únicas forças de campo que nós vamos trabalhar nesse curso de Introdução à Física Clássica 1, que é a mecânica newtoniana. Uma interação eletromagnética é observada entre partículas que têm carga. Uma carga positiva e uma carga negativa se atraem mutuamente. Uma carga positiva e outra carga positiva se repelem mutuamente. E uma carga negativa com outra carga negativa também se repelem mutuamente. Forças eletromagnéticas vocês trabalharão predominantemente no curso de Introdução à Física Clássica 3. Nesse curso de mecânica, veremos um ou outro exemplo onde a força eletromagnética será utilizada. Uma outra força de campo é a força gravitacional, e esta sim utilizaremos bastante nesse curso de Introdução à Física Clássica 1, que é a mecânica newtoniana. A força gravitacional é igual a menos a constante gravitacional vezes o produto das inércias dos dois objetos que interagem, dividido pela distância que os separa ao quadrado. E esse vetor unitário R nos diz que a força tem a direção da linha de ação entre as duas forças. Estou representando aqui nessa gravura. A força que a Terra exerce na Lua é igual à força que a Lua exerce na Terra. E a magnitude dessa força é essa que eu acabei de mostrar para vocês. Essa força gravitacional vocês conhecem usualmente como força-peso. A força gravitacional é a inércia vezes a aceleração da gravidade. Como passar dessa primeira equação para a segunda, que são equivalentes, será um exercício. A força elétrica é muito similar à força gravitacional. A força elétrica é igual à constante elétrica vezes o produto das cargas dividido pela distância que as separa ao quadrado. E, novamente, esse vetor unitário R nos diz que as forças atuam na linha de ação entre elas. A diferença da força elétrica para a força gravitacional é que a força elétrica pode ter um sinal positivo e um sinal negativo, pois nós temos duas espécies de carga, uma carga positiva e uma carga negativa. E a força gravitacional é sempre atrativa, depende das massas. A força elétrica eu posso escrever como o produto da carga vezes o campo elétrico, em analogia à força gravitacional, que é o produto da massa vezes o campo gravitacional. A força magnética é o produto da carga vezes a velocidade que essa carga possui, o produto vetorial de um campo magnético externo causado por uma outra carga elétrica em movimento. Mas vamos trabalhar predominantemente nesse curso com a força-peso, isto é, a força gravitacional é igual ao produto da inércia
do objeto, vezes o campo gravitacional. O campo gravitacional é representado pela letra G. É o campo que a Terra exerce sobre a maçã. Outra categoria de forças são as forças de contato. São forças que surgem quando os objetos se tocam fisicamente. Essa categoria de forças inclui forças devido a tensões, compressões e atrito. Forças de tensões e compressões são aquelas quando nós empurramos ou puxamos um objeto extenso, e este pode deformar-se temporariamente, permanentemente ou mesmo romper-se, como molas, cordas, fios, barras e superfícies. Forças de atrito são as forças de interação entre duas superfícies em contato, que deslizam uma em relação à outra, como caixas sobre pisos, blocos sobre planos inclinados e mesmo um carro patinando numa pista molhada. Essas interações de contato são interações de natureza elétrica, nunca se esqueça disso.